nós estamos começando agora uma entrevista coletiva. Eu ia perguntar para o senhor o que aconteceu, mas vamos ouvir primeiro. Importante para assegurar, em especial, os momentos que a gente chama de sobrecarga na ponta. São os momentos onde, agora, em especial, nesse momento de transição energética e de crescimento das energias intermitentes, a gente perde carga de energia solar no final do dia e aumenta a ampliação do uso das energias e, consequentemente, aumenta o despacho de energia térmica. Repetindo, só para ser bastante didático, o Brasil é um país que ainda tem, na sua grande maioria de força de energia firme, ou modal de energia hídrica, em especial por causa além das nossas PCHs, mas em especial por causa das grandes usinas que foram construídas nos 2 mandatos do presidente Lula, Belo Monte, Geral, Santo Antônio, e que reforçaram muito nossa segurança energética nacional. E quando é assim, matrizes como essas dependem também de questões climáticas. E o Brasil viveu esse ano, está vivendo ainda, mas agora já dá demonstrações de estarmos passando pelo momento mais crítico, com chuvas já no Sudeste, chuvas na cabeceira de alguns rios importantes no Brasil, mas o Brasil, conforme índice do CEMADEM, índice oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia, viveu desde 1950, quando o CEMADEM fez a sua primeira medição de índice pluviométrico, a maior seca da nossa história. E, graças a algumas medidas feitas durante o ano, eu vou citar algumas delas, medidas de planejamento, nós conseguimos chegar com os nossos reservatórios ainda com índices de resiliência que nos dão a tranquilidade, e aqui repito, mesmo com o surgimento da possibilidade da decretação do horário de verão, eu sempre destaquei, para que não haja nenhuma dúvida, que nós não teríamos risco energético para esse período, mas que o horário de verão não estaria descartado caso mudasse alguma coisa negativamente ou tivesse uma relevância substancial na questão da modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor, e tivesse menos impacto na sua transversalidade em outras vertentes da economia nacional. E eu, todos são testemunha, tive o maior zelo e cuidado em fazer esse debate, tanto com os maiores especialistas do Brasil do setor elétrico, quanto os nossos auxiliares das vinculadas, quanto o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reuniu inusitadamente durante 10 vezes nos últimos 45 dias, para poder discutir a efetividade e também a imprescindibilidade da decretação do horário de verão. E nós, hoje, na última reunião com a ANS, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos
no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. As medidas que nós destacamos, que nós implementamos durante esse ano, vão ser apresentadas aos senhores. Eu queria mais uma vez destacar que essa política ela é adotada por vários países da América do Norte, da Europa Ocidental e outras regiões do mundo. Já destaquei a questão da seca que estamos enfrentando, por isso foi muito importante, não foi só a ajuda de São Pedro, foi o planejamento que fez com que nós chegássemos com 11% da água, 11% a mais de água nos nossos reservatórios de cabeceira, como Furnas, Itubiara, São Simão e Nova Ponte. Entre as ações que nós citamos e que já são públicas, recursos como a diminuição da vazão de Jupiá e Porto Primavera preservou os nossos reservatórios em 11%. Também nós executamos uma operação excepcional do reservatório da usina de Belo Monte, semana passada. Se tornou público também para a utilização na ponta do sistema. Ou seja, durante o dia, a gente tinha uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo. Nós diminuímos durante o dia para poder usarmos no horário de ponta o excedente da água para poder assegurar o menor risco naquele horário que o sistema é mais exigido. Aí se perguntarem, mas como que conseguiu reduzir durante o dia? Porque durante o dia, obviamente, nós estamos com o pico da energia solar contribuindo com o sistema. Então, foi uma medida importante e eu quero aqui de público reconhecer que a sensibilidade do meio da ministra Marina, ministra do Meio Ambiente, nesses dois temas foi fundamental. Em 2021, eu me lembro muito bem, eu estava no Senado da República, um dos motivos da gente ter feito aquelas contratações, a gente, que eu digo o governo, o país, aquelas contratações emergenciais de térmicas no PCS, foi exatamente o ministro que dizia que defendia o abrir porteira, passar a boiada, ele não conseguiu administrativamente um acordo com o meio ambiente para poder aumentar e regular melhor a vazão de Belo Monte. Se tivesse feito, a crise hídrica naquele momento seria de menor porte. O nosso governo, que é um governo que defende a questão do cumprimento da legislação ambiental da forma mais rigorosa, não transige na questão do cumprimento da legislação ambiental, mas tem bom senso, porque sabe que energia é vida e em momentos excepcionais há necessidade da gente prover a energia com fontes mais baratas e mais seguras para o consumidor. E, portanto, foram medidas que tiveram impactos importantes. Também nós maximizamos os recursos termoelétricos de disponibilidade de potência para o período seco. Minimizamos o despacho de usinas do norte do Brasil ao longo do ano, de modo a utilizar ao final do período de seco. Nós temos usinas que têm, diferente de Belo Monte, nós temos usinas que são ainda usinas que têm reservatório. Então, nós tomamos medidas nesses últimos 40 dias, principalmente, mas durante todo o ano, mas principalmente depois que o ONS começou a colocar em dúvida a nossa segurança energética, começou a discutir a possibilidade da necessidade do horário de verão, nós passamos a usar menos a vazão e segurar mais a vazão para os períodos para que a gente assegurasse chegar até então. Tem uma outra questão que é importante ser ressaltada. O horário de verão, ele tem o pico do custo-benefício nos meses de outubro, de novembro e até meados de dezembro. E nós
se fizéssemos agora, nós usufruiríamos muito pouco desse pico do custo-benefício. Porque mesmo decretando o horário de verão, se a nossa posição hoje fosse decretá-lo agora, daqui nós teríamos que fazer um planejamento mínimo para poder os setores se adaptarem. Nós conseguiríamos entrar com isso meados de novembro. Então, o custo-benefício seria muito pequeno. Você me avisa que retomar. Apesar... Muito bem. Coronel Rengel, eu queria agradecer a sua atenção, sua disposição de estar aqui conosco. O senhor tem um compromisso, não é, Coronel? O senhor vai ter... Só em 30 segundos, a última pergunta. O que aconteceu? Que fenômeno foi esse de sexta-feira? Só isso. Eu estava saindo com o carro, final do dia, um tornado de rapidíssima duração. O que foi isso que eu não entendi até agora? Capês, agora a gente tem uma característica que vai ser daqui para frente, tá? Que a gente chama de pré-frontal. Antes da chegada da frente fria, vem muito vento. E aí vem chuva e vento. Aí essa combinação é terrível, Capês. Isso derruba árvore, derruba poste, causa tem um dano potencial muito grande, né? E mesmo assim, foi uma chuva de 15, 20 minutos, tá? Eu moro na região da Moca ali, eu via no horário a chuva, o vento, mas causou um estrago muito grande, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo, viu, Capês? Aqui, junto com o governador, a gente vê o ministro falar em política. A nossa política aqui é de proteger e evitar que as pessoas sofram. E a gente sabe que queda de energia, falta d'água, traz um sofrimento muito grande e coloca em risco a vida das pessoas. Muito obrigado, Coronel Rengel, da Defesa Civil de São Paulo. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos aí. Muito bem. Vamos, então, retomar aqui com a Luana Tavares, né? O governo, então, decidiu que não vai retomar o horário de verão em 2024. Foi isso. E para 2025, o cenário ainda será avaliado. Tirando isso, muitos comentários acessórios que não merecem nem observação. O que vocês acharam, então? Não temos ainda uma informação, não é?